Oi, gente! Estamos em mais um vídeo do Fala Previdência. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte, o amparo em um momento difícil. Doutora, quem tem direito à pensão por morte? Todas aquelas pessoas que o seu marido, seu companheiro, né, no caso, estava recebendo uma aposentadoria, ou ele era funcionário, ou ele era um agricultor, ou ele era um pescador, ou ele era um indígena, ele tem direito à pensão por morte, desde que ele apresente a documentação. Certo. E qual é o valor da pensão por morte? Essa é uma dúvida muito grande. Então, há uma diferença. O pescador, o agricultor e o indígena, um salário mínimo. O trabalhador urbano, ele já depende do salário que ele recebe. Se ele, a pensão por morte vai ser o valor que o companheiro recebia em vida, Certo. E o rural? o salário mínimo. Certo. Bacana. Os prazos e documentos que o INSS pede, no caso de pensão por morte? A pessoa, para a pensão por morte, inclusive, a certidão de casamento. Se a pessoa não tiver a certidão de casamento, nós vamos ter que entrar judicialmente para provar de que aquela pessoa viveu 30, 20, 10, 15, 5 anos com aquela pessoa. Então, a documentação é a certidão de casamento, certidão dos filhos, a documentação de que ele era registrado com a carteira assinada, funcionário público, né? Funcionário municipal, agricultor, pescador, seringueiro e indígena. Então, muita gente pergunta quais são os casos que o INSS nega a pensão por morte, em que casos? Geralmente, quando a pessoa não apresenta a documentação completa, como por exemplo a certidão de casamento, apresenta uma certidão de casamento religiosa, que não tem o valor da certidão de casamento civil no cartório. Então, a pessoa, às vezes, por falta de conhecimento, apresenta essa documentação incompleta. Então, isso não prova de que essa pessoa era casada com o companheiro ou com a companheira. E então o INSS nega. E às vezes outros documentos que a pessoa também não apresenta, o seu documento de registro da carteira, e que não prova, geralmente, que ele tinha aquela dependência dela. Quando tem a certidão de casamento civil, não tem dúvida nenhuma, isso eu não vejo o INSS negar sobre isso. Então eu creio que seriam esses os documentos necessários. E na questão, doutora, dos filhos menores, quais são os direitos dos filhos menores? Sim, todos, todos. Na pensão por morte, quando o companheiro ou a companheira deixa filhos menores, até os seus 18 anos, no caso, então aquela pensão, ela é dividida, 50% para a esposa e 50% para os filhos. Certo, então quer dizer que quando o companheiro não é casado e tem filhos de menores, ele pode entrar e vai conseguir uma pensão se tiver o filho menor, é isso? Sim, não é só pelo filho menor. Geralmente, quando a mulher não tem a certidão de casamento, não está regularizado o reconhecimento da vivência dela com o esposo, então se puxa para essa pensão por morte para os filhos, que é um direito deles. Mas a mulher pode, no decorrer do tempo, regularizar essa convivência que ela teve com o pai do filho dela e também ter o direito da pensão por morte. E como é que ocorre isso? Que inclusive é uma coisa bem interessante, não sei se a doutora vai me falar isso aí. Por exemplo, se os filhos adquirem a maioridade, o INSS automaticamente ele cancela e aí passa essa cota parte que era dos filhos menores para a esposa. Se a esposa não deu entrada, ela pode ainda dar entrada nessa pensão por morte, se ela tiver regularizada com a documentação que prova que ela viveu até os fins do dia do marido ou da mulher. Então quer dizer que os filhos menores até 21 anos vão receber normalmente a pensão por morte? Sim, se eles continuarem estudando dos 18 anos em diante, eles têm que estudar até os 21 e às vezes até 24 se fizer faculdade. Bacana. É lei. Bacana.
Esse foi mais um vídeo do Fala Previdência. Ative o sininho da notificação, curta e compartilha, deixe sua dúvida que ficaremos felizes em responder. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.